No segundo período, alguém, por favor, só dá um okzinho aí que estão me escutando bem. Eu sim. Obrigado. Façam aquela anotação que eu falei que ia começar fazendo, pessoal. Só relembrando que eu estou gravando todas as aulas, tá? Peço autorização para vocês. Vocês ficam na autonomia, fica a critério de vocês escolherem se vão colocar o áudio, se vão colocar o vídeo, etc. Fiquem bem à vontade em relação a isso daí. Eu gravo e posto depois no portal. Quanto ao conteúdo, para fins de vocês colocarem no caderno uma breve anotação, escreva, fazendo favor, Estado Federativo. Estado Federativo. Na linha de baixo, coloque aí algumas características. Algumas características. Algumas características. Na linha de baixo, autonomia política dos Estados-membros. Autonomia política dos Estados-membros. Autonomia política dos Estados-membros. Dois pontos. Eles possuem capacidade de autoconstituição. Eles possuem capacidade de autoconstituição. Eles possuem capacidade de autoconstituição. Vírgula. Esse auto é tipo de automóvel, tá, pessoal? Com U, não é aquele auto de altura. Autoconstituição quer dizer o quê? De gerar a própria Constituição, tá? Vírgula. Embora sujeita às limitações impostas pela Constituição Federal. Embora sujeita às, com crase, limitações impostas pela Constituição Federal. E quando você escreve Constituição Federal, você escreve com a primeira, com a inicial maiúscula. Constituição Federal, C maiúsculo e F maiúsculo. Limitações e o quê? Embora sujeita às limitações impostas pela Constituição Federal. Vírgula. Visto que não possuem, no plural, porque estamos falando dos Estados-membros, vírgula, visto que não possuem soberania. Ponto. Agora eu quero que vocês escrevam em letras garrafais justamente na sequência disso que vocês estão escrevendo. Quando eu falo letra garrafal, é letra grande mesmo. Poder
constituinte decorrente. Poder constituinte decorrente. Poder constituinte decorrente. Ponto. Preste atenção. A palavra poder, ela já foi utilizada diversas vezes nas nossas aulas. E agora chegou a hora de a gente debater um pouquinho a respeito dessa palavra, poder. Acredito que vai ser a última vez que eu vou tratar a respeito desse assunto. E eu deixei para esse momento para a gente falar, para a gente tratar um pouco desse tema, poder. Eu já brinquei com vocês que o poder, ele é fiat. O poder, ele é fiat uno. O poder, ele é uno, ele emana do povo. Já falei para vocês que a característica da formação de um Estado é a composição de 3 elementos: território, povo e poder. Só que esse poder aqui, o que eu chamei de soberania. Então, o poder é uno, emana do povo. Aí a gente lê isso no parágrafo único do artigo 1º, que o poder emana do povo, esse poder é uno, ele emana do povo, e a gente chega no artigo 2º e fala que são 3 os poderes da União, o legislativo, executivo e judiciário. E agora chega o professor e fica falando que, no ponto de vista didático, existem ainda o poder constituinte originário, o poder constituinte derivado. E agora eu estou falando do poder constituinte derivado decorrente, embora eu não tenha falado para vocês que é um derivado. Então preste atenção. Muitas vezes a gente fala do poder. Quando nós falarmos do poder no exercício da soberania, de titularidade da soberania, vocês vão falar o seguinte: o poder é uno, emana do povo. Quanto à soberania, vocês têm que ter na cabeça: o poder é uno, emana do povo. Quando formos falar da classificação das constituições, quando formos falar do constitucionalismo, quando formos falar de uma constituição ser promulgada, ou até mesmo, ou nós não vamos falar de poder é uno, simplesmente. Nós vamos falar do quê? De poder constituinte originário ou poder constituinte derivado. E quando nós formos falar em separação das funções do Estado, a Constituição colocou o nome também de poder. Então, qual que é a função de legislar? É exercida pelo Legislativo. Qual que é a função de administrar? É exercida pelo Executivo. E qual que é a função de julgar? Pelo Judiciário. E ao invés de o poder constituinte originário utilizar assim, exerce a função típica de legislar o poder legislativo, o poder constituinte originário, ele colocou o nome poder legislativo. O poder constituinte originário colocou o nome poder executivo. O poder constituinte originário colocou o nome poder judiciário. Só que o poder, quando a gente fala no sentido da palavra, querendo tratar da soberania, nós falamos que o poder é uno. Embora quando cair na primeira fase do exame da ordem lá, que são 3 os poderes, você não vai ficar lá questionando, essa opção está falsa, porque está falso. Não é poder executivo, legislativo nem judiciário, porque o professor disse que não é poder. O professor disse que é função, então essa opção está errada. Gente, o que vale é o que está escrito na Constituição. Só que numa segunda fase do exame da ordem, numa segunda fase, a fase dissertativa de um concurso público, em que você for mencionar a respeito, que for perguntado a você a respeito de soberania, você vai afirmar que a soberania ela é de titularidade do povo brasileiro. Você vai afirmar que, embora a Constituição tenha nela escrita que são poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário, que, na verdade, não se fala nesse sentido da soberania. O que se fala nesse sentido são das funções.
Então, o poder é uno, sendo certo que o poder legislativo, executivo e judiciário se referem às funções tripartites do Estado, não a poderes, em verdade, porque o poder ele é uno e emana do povo. Então, por mais que exista uma tripartição das funções típicas de um Estado, o poder continua sendo uno e emana do povo, embora haja uma tripartição das funções. Atenção, o poder constituinte originário colocou o nome de poderes, logo, a gente está escrevendo de forma correta se nós colocarmos poder executivo. Estaremos escrevendo de forma correta se colocarmos poder legislativo e judiciário. Não tem problema nenhum. Só que numa dissertação, quando vocês forem comentar a respeito, vamos supor que caia lá, dentro do Estado Democrático de Direito, quem é o titular da soberania? Quando se fala em separação dos poderes, quer dizer que cada um dos poderes exerce a soberania? Todos eles são titulares? Então, aí vocês vão comentar a respeito desse assunto. O titular é o povo, que o exerce pessoalmente ou por meio de seus representantes. Dentro da Constituição, houve a separação das funções típicas de um Estado, quais sejam legislativo, executivo e judiciário. Só que, incerto quanto à palavra poder relacionado à soberania, o titular é o povo brasileiro. Então, pronto, é nesse sentido que eu estou explicando para vocês. E eu estou explicando isso para tratar da diferenciação da palavra poder. E aí, de repente, a gente chega em falar poder constituinte decorrente. E o que é poder constituinte decorrente? Chegamos no momento a falar do poder constituinte originário, que é aquele que outorga ou que promulga uma Constituição. Falamos a respeito do poder constituinte derivado, que é aquele que faz a alteração da Constituição. Esse poder constituinte originário, ele já foi esgotado. Por quê? Porque a Constituição já foi feita. Já vimos que esse poder constituinte de 88, ele é um poder constituinte revolucionário e não histórico, que o histórico foi aquele lá de 1824, que foi o primeiro da nossa Constituição do nosso Estado. Todas as constituições posteriores é pelo poder constituinte originário revolucionário, não histórico. Já vimos a respeito que o poder constituinte ele também pode ser derivado de reforma ou de revisão. O que ainda está atuante é o poder constituinte derivado de reforma. O poder constituinte derivado de reforma é aquele do artigo 60 que tem aquelas limitações que nós já estudamos também. E o de revisão, professor? O de revisão já se esgotou. Então, norma constitucional exaurida é aquela que, uma vez aplicada por conta do ato das disposições constitucionais transitórias que tem força de norma constitucional e só pode ser alterada por emenda constitucional, quando já esgotado seu exercício, é chamada de norma constitucional exaurida. Exaurida é que já atingiu o seu objetivo. É que já atingiu, já foi executada. Só que além do poder constituinte derivado, reformador, do artigo 60 que já vimos, revisor, que foi o exemplo de possibilidade de mudarmos a forma de governo e o sistema de governo, que também já foi exercido, existe mais um poder constituinte derivado, que é o poder constituinte derivado decorrente. Professor, e o que é o poder constituinte derivado decorrente? O poder constituinte derivado decorrente é aquele relacionado à possibilidade dos Estados-membros criarem a própria Constituição. Então, a Constituição Federal, digo, o poder constituinte originário, ele possibilitou que os Estados-membros elaborassem a sua própria Constituição. Que Constituição? Cada Estado-membro vai criar sua própria Constituição Federal? Não! Estado-membro não cria a Constituição Federal. Quem cria a Constituição Federal é a União. Quem cria a Constituição Federal é a União. Que Constituição que os Estados vão fazer então, professor? Constituição estadual. O Estado do Mato Grosso tem sua Constituição estadual. O Estado do Mato Grosso do Sul tem sua Constituição estadual. O Estado de São Paulo tem sua Constituição estadual. O Estado do Paraná tem sua Constituição estadual. O Estado de Santa Catarina tem sua Constituição estadual. E assim vai. Então, poder constituinte derivado decorrente é a possibilidade dada pelo poder constituinte originário que os Estados-membros desse ente federativo, que é a União,
criassem as suas constituições estaduais. Mas atenção, os Estados-membros possuem soberania? Não. Se os Estados-membros possuíssem soberania, eles, na verdade, eles seriam estados independentes da República Federativa do Brasil. Queria dizer que eu perderia a figura, por exemplo, do Mato Grosso ser um ente federativo da República Federativa do Brasil, e o estado do Mato Grosso ele se tornaria um novo estado. Ele não seria a secessão, ele deixaria de fazer parte da República Federativa do Brasil e ele teria autonomia própria, ele teria soberania própria. Não é que eu estou falando que teria autonomia político-administrativa, eu estou falando que formaria um novo estado. Então, os estados-membros não possuem soberania. Somente o povo brasileiro possui soberania e o que pode exercer a função de representar a soberania do povo é o chefe do Poder Executivo da União. Não pode o chefe do Poder Executivo estadual, nem o chefe do Poder Executivo municipal representar o povo brasileiro perante os organismos internacionais. Quem tem que representar? O chefe do Poder Executivo da União, se não aquele por ele delegado. Então, voltando aqui ao que nós estamos falando, a palavra poder, do poder constituinte derivado decorrente, não se relaciona à soberania, não se relaciona ao poder constituinte originário. Poder constituinte decorrente se relaciona ao poder constituinte derivado que possibilita aos Estados-membros criar a própria Constituição estadual, seguindo o quê? O respeito à Constituição Federal. Sob pena de quê, gente? Sob pena de a Constituição Estadual ser julgada inconstitucional no aspecto que contrariar a Constituição Federal. Era isso que eu tinha para falar para vocês a respeito dessa palavra, poder constituinte derivado decorrente. Aí eu fico aqui um minutinho aberto a alguma pergunta, ou então falar assim, professor, beleza, consegui entender tudo que o senhor falou aí. Professor, Pois não? é igual o decorrente é o Estado-membro elaborando sua própria Constituição. Porém, ele precisa do povo. Aí que está. As regras da Constituição Federal colocou o poder de os Estados-membros criarem a sua Constituição segundo o regramento que não vai ser de poder constituinte originário, conforme a gente viu na Constituição Federal. Por quê? Porque nós estávamos falando da formação de um novo Estado. Quero dizer, da regra maior de um Estado. Nos Estados-membros, nós não temos essa figura da criação de um novo Estado, ou melhor, de uma ordem suprema de um Estado. Nós tratamos ali dos regramentos principais, primordiais do Estado-membro, só que esse Estado-membro, ele apenas ganhou autonomia política e administrativa. Então, como que o Estado vai se organizar político-administrativamente? Vamos colocar isso na Constituição Estadual. Agora, preciso eu ficar escutando o povo? Não. Na verdade, quem são os legítimos? Quem serão os legitimados? Isso tudo vai estar dentro da organização do poder legislativo, daqueles que foram eleitos, para saber quem vai compor o poder constituinte o poder constituinte derivado decorrente de cada estado. Então, no final das contas, do mesmo jeito que a gente analisa o poder constituinte derivado reformador que está no artigo 60, quem que exerce o poder constituinte derivado reformador? Eu não vou formar uma nova Assembleia Constituinte para isso. Não. O que acontece? Eu vou pegar quem são os eleitos
que estão exercendo a função de deputados federais, eu vou analisar quem são os eleitos que foram eleitos para serem senadores e, dentre eles, aplicar as regras previstas na Constituição Federal para que haja uma emenda constitucional. Da mesma forma, quando nós chegamos na Constituição estadual, ou seja, quando nós estamos falando do poder constituinte derivado decorrente, nós vamos analisar quem são os legitimados no exercício da representatividade do povo daquele estado. Ou seja, nós não temos o sistema bicameral nos Estados-membros como temos na União. O que é sistema bicameral, professor? Ora, quando nós falamos em União, é sistema bicameral porque nós temos a Câmara dos Deputados Federais e nós temos a Câmara do Senado Federal. Bicameral. Quando nós falamos em Estado, nós não falamos em deputados estaduais e senadores estaduais. Não, nós falamos apenas em deputados estaduais. Quem foram os eleitos para serem deputados estaduais? Como que é a composição da mesa da Assembleia Legislativa? Esse é o nome dado para a mesa do Estado, Assembleia Legislativa. Diferente de Congresso Nacional e diferente de Câmara de Vereadores. Então, vejam, a Assembleia Legislativa, isso nos estados, porque no Distrito Federal é chamado de Assembleia Distrital. Na verdade, é chamado de Câmara Legislativa. Não vou cobrar isso de vocês, isso aí vocês vão estudar em Direito Constitucional 2. Então, vejam, professor, preciso formar um novo poder constituinte originário para criar uma Constituição estadual e escutar o povo, etc.? Isso daí fica a critério dos que estão eleitos em cada estado para saber se eles vão fazer uma oitiva do povo. Já, na verdade, já foi concretizado. Eu posso pegar até uma história do constitucionalismo aqui do estado do Mato Grosso, ver como que foi a execução dessa elaboração da nova Constituição, mas passando grosso modo aqui nessa sala de aula para vocês, eu já falo que quem exerceu o poder constituinte derivado decorrente no Mato Grosso foi o poder legislativo que estava em exercício na ocasião da criação da Constituição Estadual do Mato Grosso. Não houve a necessidade de se criar um poder constituinte originário estadual, tá bom, pessoal? Por quê? Porque não é originário, é decorrente, é derivado, é daqueles que estão no exercício da legitimidade segundo as eleições correspondentes daquela época, tá bom? E parabéns pela pergunta. Eu confesso que foi a primeira vez que eu recebi uma pergunta dessa. Nunca nem tinha parado para analisar, mas essa é a resposta, tá? Uma outra característica, gente. Eu vou passar a segunda característica entendendo que todos memorizaram o que é poder constituinte derivado decorrente. Tá? Segunda característica, existência de uma Constituição Federal. Existência de uma Constituição Federal. Existência de uma Constituição Federal. E anotem aí. Trata do fundamento de validade das ordens jurídicas estabelecidas nos Estados-membros. Trata do fundamento de validade das ordens jurídicas estabelecidas nos Estados-membros. Pode repetir, professor? Trata do fundamento de validade das ordens jurídicas estabelecidas nos Estados-membros. E também
das normas infraconstitucionais e também das normas infraconstitucionais e também das normas infraconstitucionais editadas pela União. Repete a última frase, por favor. E também das normas infraconstitucionais editadas pela União. Professor, por favor, se puder repetir toda a frase. Sim, trata dos fundamentos. Só um segundinho. Trata dos fundamentos de validade das ordens jurídicas estabelecidas nos Estados-membros, Estados-membros, e também das normas infraconstitucionais, editadas pela União, vírgula, isso tudo com rigidez. Isso tudo com rigidez. Isso tudo com rigidez. Vírgula. Isto é, fazendo a forma federativa, isto é, vírgula, fazendo a forma federativa constar como imutável. Como imutável. Entre parênteses, cláusula pétrea. Entre parênteses, cláusula pétrea. Ponto. Pessoal, eu peço só um segundinho, que aqui eu tenho minha casa e meu escritório. E o interfone do escritório tocou. Estou só eu em casa, só um segundinho, tá? Só um segundinho.
Ok, gente? Terminaram aí? Escreveram? Entre parênteses, cláusula pétrea? Tudo bem. O Brasil é um estado positivista. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós não trabalhamos segundo orientações jurisprudenciais. Quer dizer, o direito no Brasil não tem como fonte primária decisões dos juízes. Os juízes, eles se fundamentam no que a lei diz para um fato. Então, um fato foi praticado. Por exemplo, um acidente de trânsito. Quem não respeitou a preferencial? Quem estava em velocidade exagerada? Por exemplo, só um segundinho. Alergia. Essa pessoa que desrespeitou a regra de trânsito, essa pessoa ela vai ser obrigada, se ela não pagar voluntariamente, por uma sentença judicial, a reparar o dano que ela causou. Porque o juiz analisou. A não respeitou a placa de pare. A bateu no carro de B. A não pagou o carro de B. Premissa maior, A bateu no carro. A estava errada, premissa menor, resultado qual vai ser? Vai ter que cumprir a lei. O que a lei fala? Que aquele que causar dano a outro e ferir o direito deste pratica ato ilícito, e aquele que pratica o ato ilícito fica obrigado a reparar na medida do dano. Então o juiz ele aplica a lei. O juiz ele não cria a lei. Então não é o common law. No Brasil é o civil law. Significa o quê? Positivista. Sendo o Brasil um estado positivista, e essa é a regra, eu pergunto, como que eu sei da validade da norma? Eu fico sabendo da validade da norma quanto à legitimidade, se o procedimento formal e o aspecto material foi respeitado. E somente assim é que essa lei terá validade. E toda lei que já passou pelo processo legislativo, ela se pressupõe, ela é tida já como válida. Ela já é auto-aplicável se passada a vacatio legis. Então, tudo bem. Quando nós falamos da Constituição como fundamento, olha só o que está escrito aqui, a existência de uma Constituição. E qual o sentido da existência de uma Constituição? Propor o fundamento de validade das ordens jurídicas. O que eu quero dizer para vocês é que a Constituição é como se eu falasse assim, de cima para baixo, é como se eu falasse o pai e uma mãe dando uma ordem para a criança. É a mesma coisa, um fundamento de validade. Mãe, eu fiz tal coisa porque o papai deixou. Muitas vezes na relação familiar dá esse problema, né? A criança, não, o papai deixou sim, mãe, por isso que eu fiz isso. Ou a mamãe deixou sim, pai, por isso que eu fiz isso. O fundamento de validade, a Constituição é o fundamento de validade das demais normas. Naquela pirâmide de Hans Kelsen, que é colocada a pirâmide no topo, é justamente nesse sentido, é de cima para baixo. A norma a ser respeitada impreterivelmente, o mínimo do direito assegurado impreterivelmente, está na Constituição. E ali, pessoal, as constituições estaduais e as constituições, desculpe, as constituições estaduais e também as normas infraconstitucionais, infra significa abaixo, elas devem respeitar a Constituição. O fundamento de validade das demais normas será sempre a Constituição Federal. Então, vamos imaginar, pode uma Constituição estadual colocar como princípio fundamental a tortura, né? Constituição. Vamos pegar aqui a própria leitura da Constituição, no artigo 1º. O artigo 1º fala: a República Federativa do Brasil. Então, vamos colocar o Estado membro do Mato Grosso. Tem como fundamentos, aí coloca lá, inciso 1,
o uso da tortura na pesquisa, na procura do inquérito policial. Pode uma Constituição estadual colocar como um dos seus princípios a tortura? Não pode. Por que não pode? Porque fere a dignidade da pessoa humana que está no inciso 3 do artigo 1º da Constituição. É isso mesmo, inciso 3. A Constituição estadual, ela foi autorizada, existe o poder constituinte derivado decorrente, pode ser criada. Só que a Constituição estadual, ela vai ter que respeitar as regras da Constituição Federal. Então, não pode a Constituição estadual colocar como um princípio fundamental a tortura para a busca da segurança pública. Para garantirmos a segurança pública, a tortura é um princípio fundamental. Não, a tortura é vedada pela Constituição estadual. A tortura é vedada pela Constituição Federal. Chega a Constituição Federal e fala que quem tem legitimidade para estipular as regras do direito civil é o Congresso Nacional. O que é o Congresso Nacional? Formada pela Câmara dos Deputados Federais e pela Câmara de Deputados Federais e de Senadores. Pode, por um acaso, o Estado-membro falar que ele passa a ter a legitimidade para tratar sobre o direito civil? Não pode. Por quê? Porque a Constituição Federal diz que quem tem legitimidade é a Constituição Estadual. Se ela diz desse jeito, se a Constituição Federal diz que a União, tem legitimidade para tratar das regras do direito civil, não pode a Constituição Estadual trazer para si essa competência se a Constituição Federal diz que é a União. Não pode o deputado estadual legislar sobre direito civil se quem falou que a competência para legislar sobre o direito civil é do Congresso Nacional, não é da Assembleia Legislativa. Então, vejam, fundamento de validade, Constituição Federal. E a Constituição Federal como fundamento de validade, ela apenas está autorizando, só que essa autorização não gera uma autonomia da vontade, gera uma autonomia vinculada à lei, gera uma autonomia do poder legislativo estadual, gera uma autonomia do poder legislativo municipal, cria essa autonomia, só que segundo o quê, gente? Segundo as regras da Constituição. Como que eu posso parafrasear isso para vocês? Eu vou parafrasear da seguinte forma. O artigo 104 do Código Civil, daquela materiazinha da Edilene lá que vocês têm, desculpe, né, eu falo assim, mas vocês sabem que é brincando, né? É uma baita de uma disciplina. Tá abaixo da Constituição, mas é uma baita de uma disciplina. O artigo 104 diz o seguinte: a validade do negócio jurídico requer agente capaz, inciso 1. Objeto lícito, possível, determinado ou determinável, inciso 2. Forma prescrita, estipulada ou não defesa em lei, ou não proibida em lei, inciso 3. Aí você fala assim, professor, a lei diz que o negócio jurídico vai ser válido se for objeto lícito, se for agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não proibida por lei. Beleza, é isso, professor? É. Professor, eu posso, então, realizar negócios jurídicos? Pode sim. Quantos anos você tem? Eu tenho 20. Pode. Professor, eu posso comprar uma TV pela internet? Pode comprar sim. Tudo bem, vai ser um negócio jurídico que vai envolver agente capaz, vai ser uma pessoa jurídica vendendo para você, pontofrio.com, americanas.com, Casas Bahia, Magalu, né? A Malu, da Magazine Luiza, etc. Né? Não importa, bacana. Agora vamos lá. Pode você chegar aqui na Avenida Brasil, locar uma sala comercial e falar assim, ponto do tereré até que vai, né? Agora fala assim, ponto da erva boa. E lá naquele ponto da erva boa você começa a vender aquela verdinha, né? Que verdinha é essa? Aquela verdinha proibida, ainda proibida, né, no Brasil, que é a maconha. Vai lá, você vende pro rapaz, ele passa o cheque para você, etc. O cara chegou lá e comprou a tua loja inteira, passou um cheque de 100 mil reais para você.
Rapaz, eu quero toda essa erva que você está vendendo aí, essa erva malvada. 100 mil reais, toma aqui, ó. O cara vai lá, leva embora, você fala assim, pô, comprei essa erva aí por 30 mil, vendi por 100 mil, fiquei rico. Aí, tudo bem. Chega a polícia lá e fala assim, você é doido? Vendendo erva é proibido. Vender erva é proibido. Não, como assim proibido, rapaz? Eu tenho o princípio da liberdade. Eu tenho o princípio da autonomia. Eu posso fazer o que eu quiser. É a minha vontade que manda. Se eu quiser postar foto da maconha no Instagram, eu posto. O Instagram é meu. Eu faço do jeito que eu quero. Aí, de repente, chega a polícia, vai lá, te leva preso. A pessoa lá é réu primário, não sei o que lá, sai da cadeia. Daqui a pouco essa pessoa vai lá, pega o cheque dos 100 mil reais e quando vai pegar para pegar o dinheiro desse cheque, vai lá, cheque sem fundo. A pessoa vai lá e, de repente, cheque sem fundo. Passou o prazo prescricional do cheque, a pessoa ajuiza uma ação para reconhecer que ela tem o crédito de 100 mil reais porque ela vendeu maconha para alguém. E aí chega o juiz e fala assim, não, a pessoa não te deve nada não, vender maconha é proibido? Vender maconha é proibido. A pessoa não te deve um centavo. Quem mandou você vender coisa proibida? Por que, gente, que é proibido? Presta atenção. O artigo 104 do Código Civil fala que a validade do negócio jurídico requer agente capaz. Estava ok. Objeto lícito. Espera aí, maconha é objeto ilícito. Quer dizer o quê? Que esse negócio jurídico ele não vai ser válido, por quê? Porque ele não cumpriu um dos requisitos. Eu parafraseei isso para a gente falar do direito constitucional. Quando a Constituição estabelece competências político-administrativas para os Estados-membros, quando a Constituição da República Federativa do Brasil legitima os Estados-membros a criarem leis estaduais, quando a Constituição da República Federativa do Brasil autoriza que o Congresso Nacional crie normas infraconstitucionais, quando a Constituição da República Federativa do Brasil autoriza que exista uma legislação municipal, a Constituição não está falando assim, faça o que você quer. A Constituição, ela autoriza isso que eu disse para vocês, todavia, ela estabelece limites. Ela pondera, o Brasil é positivista, ela estabelece quais são os direitos, ela regulamenta de uma forma geral. Os Estados-membros vão ter constituições estaduais? Vão. O Congresso Nacional lá da União pode criar leis federais? Podem, podem. Pode. Só que essa lei federal, ela vai ter que respeitar a matéria e a forma que a Constituição fez previsão. A Constituição estadual vai poder ser criada, mas vai ter que respeitar as regras da Constituição Federal. E uma lei municipal pode ser criada, mas respeitando a Constituição estadual e também a Constituição Federal. É isso que eu tenho para falar para vocês. É o fundamento de validade? É. Só que vejam, não é porque a Constituição Federal autorizou que exista uma Constituição estadual e que leis infraconstitucionais sejam criadas pelo Congresso Nacional, que o Congresso Nacional pode fazer a lei do jeito que quiser. Não, vai ter que seguir a formalidade estipulada na própria Constituição e ainda vai ter que respeitar a matéria que a Constituição manda respeitar. Então, não pode também vir uma lei infraconstitucional e falar, a partir da data de hoje, nós aceitamos a tortura como um meio de investigação da polícia civil, judiciária. Entendeu? Não pode. Por que que não pode? Porque a nossa Constituição prega o princípio da dignidade da pessoa humana como um dos seus fundamentos. Então, não pode uma lei infraconstitucional falar assim, está autorizada a tortura. Quem entrou na sua casa sem sua autorização pode ser torturado dentro da sua casa. Não pode uma lei infraconstitucional criar uma regra dessa, por quê? Porque fere um dos princípios e fundamentos da Constituição, que é a dignidade da pessoa humana. E como vocês sabem, nem emenda constitucional pode tratar disso, muito menos uma lei infraconstitucional vai poder tratar disso daí. Eu expliquei bem, pessoal? Vocês conseguiram entender? Sobrou alguma dúvida? Fico aqui um minuto aberto a perguntas de vocês, tá? A respeito disso que eu falei, dessa segunda característica que é a existência da Constituição Federal, tá?
Tem perguntas? Então vamos lá. Terceira característica: repartição de competências constitucionalmente previstas. Repartição de competências constitucionalmente previstas. Pode repetir, professor? Repartição de competências constitucionalmente previstas. Repartição de competências constitucionalmente previstas. Coloque aí, 2 pontos. Consiste na atribuição, vírgula, pela Constituição, consiste na atribuição pela Constituição vírgula, de matérias próprias à União. No meu entender, esse A tem crase, que significa para. E a união é um substantivo feminino. E aos estados membros. Pode repetir? Sim. Consiste na atribuição, vírgula, pela Constituição, vírgula, de matérias próprias à Constituição e aos Estados-membros. Ponto. Uma pergunta. O que significa
Estado Federal. Centrífugo. O que significa Estado Federal? Centrífugo. O que significa Estado Federal? Centrífugo. E o que significa Estado Federal centrípedo? Estado Federal centrípedo. Centrípedo. Pode repetir, por Basicamente, eu estou pedindo para vocês a diferenciação entre Estado Federal centrífugo e Estado Federal centrípedo. Procurem isso no livro acadêmico, anotem a resposta e em 5 minutinhos eu já volto a falar com vocês. Eu quero que vocês já procurem, pesquisem aí no material de vocês qual que seria então a diferença, só dizendo que uma é a forma, por exemplo, do Brasil e a outra é a forma dos Estados Unidos. Qual que seria a diferenciação entre elas, tá? Aguardo aqui vocês.
Ok. Pronto. Caiu. A hora que pelo menos um acadêmico, uma acadêmica tiver feito, por favor, avise para mim. Ok, gente?
Ok? Algum acadêmico pode, por favor, comentar a respeito? Pode ler, professor? Pode ler. Tá. Eu coloquei aqui: o federalismo centrífugo, impróprio por desagregação, é formado quando o Estado unitário resolve criar vários entes menores. No caso do Brasil, estados, municípios e Distrito Federal, autônomos para facilitar o gerenciamento da soberania. Federalismo centrípedo, próprio por agregação, ocorre quando vários estados independentes resolvem abdicar de suas independências e ter somente autonomia em prol de um novo estado soberano independente. É o caso dos Estados Unidos. E a forma até de colônia, como se deu nos Estados Unidos, da forma de colônia como se deu no Brasil, mostra o porquê que o Brasil ele é o Estado federativo centrífugo e por que os Estados Unidos da América é centrípedo, né? Nos Estados Unidos, para fins de moradia, habitação e desenvolvimento. No Brasil, escravidão, exploração, pensando no aumento da riqueza do país, então, descobridor, né? E aí, então, chega na circunstância do Brasil, a gente ter uma intenção de formar um Estado próprio, autônomo, alheio a Portugal, só que aí a gente encontra esse território todo, né? O tamanho desse território e porque nós estávamos vivendo sob o império deles, né? Já nos Estados Unidos, lá não foi para outro sentido, senão o de moradia mesmo, o de buscar algo melhor do que o que se encontrava na Europa, lá na Inglaterra e dentre outros pontos, né? Então, por esse motivo, que na questão dos Estados Unidos, a gente imaginou que dentro de diversos estados soberanos, eles optaram que, na verdade, seguissem uma regra geral todos os estados, mas que eles tivessem essa ligação. Vários estados uma ligação. Aqui no Brasil, o contrário. Aqui no Brasil, o sentido foi justamente de nós conseguirmos a autonomia perante Portugal e nós não tínhamos aqui no Brasil essa ideia, né, de defesa como os Estados Unidos da América teve, de uma agregação, tá? Então, no Brasil sempre foi essa ideia mesmo dessa longevidade, desse aspecto territorial enorme, visto como um só desde o começo, e aí os Estados-membros eles acabam sendo, então, utilizados para a forma de administração político-administrativa desse um só que nós estávamos, e como bem foi explicado aí por você, Marcos, muito obrigado. Muito bem explicado, se todos anotaram dessa forma, eu me dou por satisfeito, e para... Eita, o horário que já ficou um pouquinho complicado. E vamos tratar na aula que vem a respeito da repartição vertical e repartição horizontal. Anotem aí, por favor. Repartição horizontal e repartição vertical. São pontos para a gente tratar a respeito. Quero que vocês saibam também que a participação dos Estados-membros na União se dá pelos senadores. Anotem, então, participação dos Estados-membros na vontade federal. Então, o que a gente vai tratar na aula que vem? Começar a aula falando da repartição vertical e da repartição horizontal. E para vocês também anotarem aí no caderno a respeito da participação dos Estados-membros na vontade federal. Vai ser de forma bem rápida. Vamos detalhar um pouco mais a respeito da unidade. Participação do Estado-membro, o quê? Participação dos Estados-membros na vontade federal. Obrigada. E nós vamos tratar de uma forma mais detalhada a respeito da unidade 2, seção 2.3. Então, façam a releitura e já podem começar a leitura também da unidade 3, tá? Façam a releitura aí das unidades 2, seção 2.1, 2.2 e principalmente da 2.3.
Fico aqui aberto às perguntas, gente. Se não, todos estão dispensados e nos veremos na semana que vem. Até o presente momento por aqui mesmo, videoaula ao vivo, tá? Forte abraço. Até mais. Abraço, Marcos.